Alô para todos, Paulo Mubarak falando, Sexta da Maldade, episódio número 78, gravado hoje, 14 de março de 2025. Pois esse episódio, qual é a maldade da Sexta da Maldade? É o que fazem em termos de ignorância em relação a um indicador muito importante chamado margem bruta. Vocês sabem, quem acompanha meus vídeos, quem acompanha meu Instagram, quem acompanha meu canal no YouTube, o Mubarak Consulting, inscreva-se lá, compartilhe, por favor, faça com que esse conteúdo que é muito rico chegue ao maior número de pessoas. Quem acompanha o meu conteúdo sabe que eu sempre digo que para qualquer empresa, do Boteco do Zé até a Tesla de Elon Musk, o padrão ouro é gerenciar pelo caixa, pelo fluxo de caixa calculado pelo método direto. O padrão prata é o balanço. E o padrão bronze é o DRE. Muita gente diz, mas então, Mubarak, você acha o DRE muito ruim? Você não acha o DRE qualificado para que você analise uma empresa? Não, não é isso. Pô, tô falando do padrão bronze, medalha de bronze, gente, tá bom? Só que hoje, especialmente no Brasil, a maioria das empresas de qualquer porte, incluindo multinacionais, teimam em ficar olhando apenas o DRE e vocês já sabem por quê, por dois motivos. O primeiro deles, e preponderante, é a ignorância financeira. O segundo deles é porque o DRE amacia os números, suaviza os resultados. E muitos executivos, embora sabendo dessa verdade, que eu sempre divulgo na internet, eles gostam lá de ficar falando só de números contábeis para o conselho de administração, colocam seus bônus baseados em EBITDA, eu não sei quem é, onde está com a cabeça o dono de uma empresa, o acionista de uma empresa, quando ele deixa o seu CEO receber bônus com base no maldito, no fake EBITDA. Agora, no DRE, nós temos 4 informações bem importantes. O lucro operacional, o lucro líquido, e lá em cima, além da receita, nós temos a margem bruta. E é sobre a margem bruta que eu quero conversar com vocês agora. Porque se você entrar na internet, você vai ver muita gente falando sobre a margem bruta, mas especialmente em inglês. Mas todos os vídeos que até agora eu procurei são apenas vídeos explicando como se calcula a margem bruta. Mas isso aí não enche a barriga de ninguém. Porque para saber como se calcula a margem bruta, você pega um livro de contabilidade ou contrata um contador e ele explica para você. O importante, e este é o ponto central desse áudio e vídeo, é você entender a importância da margem bruta. A importância de entender a informação rica que a margem bruta pode dar para você. Então, nesse episódio 78, a Sexta da Maldade, eu tenho um computador de auxílio aqui, eu listei 6 pontos, que vão aparecer também aí no vídeo para você, na medida em que eu for falando, muito importantes sobre a margem bruta, sobre o entendimento desse indicador. Papel e lápis na mão, porque lá vem conhecimento. Quais são os 6 pontos muito importantes sobre margem bruta? Primeiro ponto, margem bruta não é um número preciso. Existe muita imprecisão, ou pode existir muita imprecisão na margem bruta, por N motivos. Desde imprecisões conceituais até imprecisões práticas. Qual é a diferença, Mubarak? Imprecisões conceituais. Por exemplo, quando você olha a margem bruta, você sabe, e quem não sabe vai relembrar agora, que margem bruta é calculada pela subtração da receita operacional líquida do CPV. E, gente, assim, por favor, eu vou chamar de CPV porque seja uma fábrica, seja um varejo, ou seja uma empresa de serviços, todo mundo vende produto. Correto? Todo mundo vende um produto. Uma consultoria é um produto. Uma consulta médica é um produto. Um sujeito que vem a consertar a porta da sua casa é um produto. Um chaveiro que vem abrir a sua fechadura é um produto. Um produto que você compra, um saco de arroz que você compra num varejo, num supermercado é um produto. Ou um computador que você compra diretamente da fábrica, da Apple,
nas suas lojas, é um produto. Só brasileiro que inventou essa palhaçada de CPV, CMV, CSP, custo da mercadoria vendida, custo do serviço prestado. Eu vou chamar. Sabe qual é o correto o nome? É o nome que o pessoal utiliza em inglês: Cost of Sales. CS, Cost of Sales, o custo do que foi vendido. Quando se fala vendido, na verdade, a gente está falando do que foi faturado. Cost of Sales. Mas eu, para não inventar nada, mas para simplificar essa bagunça, que brasileiro cria de maneira estúpida, eu vou chamar de CPV. Seja você varejo, seja você serviço e seja você uma fábrica. Então, a margem bruta é calculada subtraindo-se receita operacional líquida menos CPV da margem bruta. Erros conceituais. No CPV, não é considerada a necessidade de capital de giro, ou seja, não é considerado contas a pagar, contas a receber, o estoque, os dias de contas a pagar, os dias de contas a receber. Na margem bruta não é considerada a inadimplência. Você pode ter faturado e não ter recebido. Então, a margem bruta, ela através do CPV, ela tem imprecisões já do conceito. Ah, Mubarak, mas como faria diferente? Não. No mundo inteiro, eu pelo menos não sei, nunca vi outra forma de calcular a margem bruta. Mas você tem que entender que essas questões conceituais, elas levam a uma determinada imprecisão da margem bruta. Porque o que você está querendo, no fundo, saber é sobre dinheiro, né? Você paga o banco, você paga os empregados, você paga o governo, você paga investimentos, você paga dívidas, você paga dividendos com dinheiro, não é com números contábeis. Então, a margem bruta, por conceitos contábeis, ela já tem muitas imprecisões quando a gente está pensando em margem bruta como dinheiro. E, segundo lugar, tem imprecisões práticas. Quer ver? O estoque, além de ser uma imprecisão conceitual, você imagina, na prática, quantas fábricas eu encontro, muitos clientes meus, com muitas dificuldades em ter um bom sistema de inventário, em ter um bom sistema de baixa de estoque, de entrada no estoque, porque é difícil mesmo. Então, o estoque pode conter muitas imprecisões. Portanto, o seu CPV vai conter muitas imprecisões. Portanto, a sua margem bruta vai conter muitas imprecisões. E você precisa ter um excelente sistema de custos, um excelente sistema de inventários, para você minimizar a imprecisão da margem bruta, mas ela sempre vai existir, como eu disse, por questões conceituais e por questões práticas. Perfeito? Segundo, e um detalhe, margens bruta, operacional e líquida são apenas expectativas de geração de caixa. São apenas expectativas. Como o pessoal na área financeira gosta de falar em inglês, são proxies. Proxy é um representante. Então, você achar que margem bruta é igual a dinheiro, é como se você achasse que um representante comercial é igual ao dono da empresa. Podem ser pessoas completamente diferentes. E a margem bruta, em relação à geração de caixa, pode ser um número completamente diferente. Então, em primeiro lugar, existem imprecisões. Segundo lugar, eu acabei já falando, não é dinheiro. Por todos os motivos que eu listei no item 1. Não é dinheiro. Ou seja, é muito bom que você tenha a margem bruta, o cálculo dela, evidente, e aí você olhe paralelamente a geração de caixa operacional para ver o quanto da margem bruta você está convertendo em caixa operacional, em caixa real, em cash mesmo. Se houver uma diferença muito grande, uma diferença acima de 50%, você pode acreditar que você tem problemas no estoque, você tem problemas em outros pontos, no contas a receber, no contas a pagar, na inadimplência, você tem algum tipo de problema. Se não gera caixa, está errado. Perfeito? Então, primeiro, é um número impreciso. Segundo, não é dinheiro. Terceiro ponto da margem bruta. Muitas pessoas me perguntam, mas Mubarak, o que é uma excelente margem bruta? Então, lá vai. Para o varejo, acima de 30%. Para a indústria, acima de 45%. Para serviços, nem tem sentido muito, não tem muito sentido essa pergunta, porque você tem uma variedade imensa de serviços e alguns deles, alguns serviços, têm margens brutas de 80%, 90%, muito altas. Perfeito? Mas falando mais de varejo e indústria, repito, varejo acima de 30%, indústria acima de 45%.
Aí alguém vai me dizer assim, como muitos empresários me dizem, mas Mubarak, você tem que entender que eu estou no varejo, eu tenho 22% de margem bruta, é esse o número? Não, eu entendo. E um cara na indústria diz, não, mas pela característica do meu equipamento, pela característica da matéria-prima que eu compro, o preço é regulado pelo mercado internacional, é um commodity negociado na Bolsa de Chicago, eu não consigo ter margem bruta acima de 40%. Eu sei. Só que você tem que entender que, independentemente do que seja o seu negócio, independentemente de quais sejam as suas dificuldades, dinheiro é dinheiro. E aí você tem que, pelo menos, conhecer a vulnerabilidade do seu negócio para agir de acordo com essa vulnerabilidade. Então, terceiro, preste muita atenção nesse valor de margem bruta. Ele é o DNA da sua empresa, é o seu modelo de negócios, é o seu jeito de ganhar dinheiro. Muito cuidado. Porque você pode até ter margens brutas abaixo desses parâmetros internacionais que eu coloquei aqui e ter uma empresa muito próspera, desde que você não faça gracinhas. O problema é quando um cara tem 22% de margem bruta no varejo e coloca SAP como seu sistema ERP e coloca muita gerentada dentro da empresa, aumenta os seus gastos administrativos. O sujeito não sabe que ele tem diabetes tipo A e ele começa a comer e se lambuzar com açúcar. Um sujeito com diabetes tipo A, desde que ele saiba que tem diabetes tipo A, ele pode ter uma vida muito prazerosa, muito saudável, mas desde que ele se cuide. Então, quando você, se a varejo tem margem bruta inferior a 30, se a indústria tem margem bruta inferior a 45, você tem que ser uma empresa a pão e água, uma empresa muito espartana. Você precisa saber disso. E essa é uma informação que você tira da margem bruta. Muito bem. Quarto ponto. A margem bruta dá sinais para você da sua capacidade de precificar. Cuidado! Muitas e muitas empresas, da empresa do Zezão da esquina até a Tesla de Elon Musk, têm dificuldades para precificar. Vou dar um exemplo prático desta semana. Nessa semana eu estava dando consultoria para um cliente no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade que fica a 120 quilômetros de Porto Alegre, uma cidade muito próspera. Eu almocei com meus clientes, como sempre faço, no hotel onde eu fico hospedado. E o almoço, olha, gente, ele é sensacional. Ele não fica a dever para nenhum almoço comercial top de São Paulo ou Rio, ou Porto Alegre, onde eu vivo. Um almoço que tem vários tipos de carne, um almoço com muitos tipos de salada, um almoço com frutas, um almoço com sobremesa, um almoço com massa, um almoço com arroz, com feijão, com farofa, com ovo, com batatas fritas, com muita coisa boa. E até eu comentei com os meus clientes essa semana, o restaurante estava lotado de gente, abarrotado, gente esperando vaga para entrar, e o restaurante é grandão. E eu paguei por um prato cheio de comida, com 2 salsichões e vazio, e não sei mais o que, e feijão, e salada, e sobremesa, e um guaraná. Eu paguei R$ 36. Aquele cara que é o dono do restaurante, ele não está sabendo precificar. Para aquele povo que almoça ali, 36 ou 39 dá no mesmo. Talvez 36 ou 42 dá no mesmo. Aquela montanha de gente almoçando lá prova isso. Está barato demais. Ah, Mubarak, mas se ele aumentar muito... Eu não falei em aumentar muito. Mas vocês vejam, qual é a diferença para aquele povo que almoça lá? Entre 36 e 39? Nenhuma. É 10% que ele bota no bolso. É 10% que ele melhora a margem bruta dele. Ele não sabe precificar. Se ele puder botar 41, 42, talvez para a maioria das pessoas que almoçam lá não tenha nenhuma diferença. R$ 6. Muita gente almoça lá 2 dias por mês, 3 dias por mês, são viajantes como eu. Qual é a diferença? Nenhuma. É imperceptível. E ele pode estar piorando a margem bruta dele por não saber precificar em 10 a 20%. Vocês imaginem que rombo no caixa. O cara não conhece esse conceito. Cuidado com a precificação. E a margem bruta, ela dá sinais. Se a sua margem bruta está baixa, mas o seu número de clientes aumenta, a sua fábrica está esgotada, ou a sua capacidade de compra está esgotada também, o seu CD está lotado, porque você não está conseguindo atender os clientes, de repente é hora de aumentar o preço do produto. Claro que você tem que olhar a concorrência, claro que você tem que olhar uma série de fatores, mas a margem bruta ela dá informações sobre a precificação. Ponto número 5.
A margem bruta demonstra a sua capacidade de competir, de inovar, demonstra as barreiras, as proteções, como diz Warren Buffett, os moats do seu negócio, demonstra a qualidade do seu produto. Quer ver? Muitas pessoas em empresas, CEO, dono da empresa, já me disseram o seguinte: não, Mubarak, meu produto é bastante diferenciado. Nenhum competidor tem a qualidade do meu produto. E aí eu pergunto assim: e por que a sua margem bruta é tão baixa? Se o seu produto fosse realmente diferenciado, você deveria ter uma margem bruta muito maior, a sua margem bruta está baixa. Ou porque você não sabe precificar, é um tonto, ou porque você não consegue aumentá-la, porque você não consegue aumentar o seu preço, e ou você não está conseguindo reduzir custos, ou você não consegue aumentar seu preço por causa da competição. Talvez você seja um puta de um commodity e você está achando que você tem um produto diferenciado. Você está viajando na maionese, você é um pateta. Então a sua margem bruta dá informações. Meu produto é tão diferenciado assim, eu tenho capacidade de inovar, as barreiras de entrada no meu negócio são realmente grandes e eu estou conseguindo ser uma empresa competitiva em relação a custos, em relação a despesas, em relação a investimentos, em relação a capital de giro, em relação ao capital empregado, comparado com os meus concorrentes. Porque se tudo isso fosse verdade, eu sou um puta inovador, meu produto é diferenciado, as barreiras de entrada para o meu negócio são grandes, eu tenho muita capacidade de competição, eu tenho custos baixos, por que a sua margem bruta não é mais alta? Ou você não sabe precificar? Voltamos para o item 4. E o sexto e último item, existe um indicador que poucas empresas têm, onde elas dividem o SG&A, que é a sigla em inglês de despesas comerciais e administrativas, SG&A, Sales, General and Administrative Expenses. São as despesas gerais, são as despesas comerciais e administrativas. A gente divide esse SG&A pela ROL, pela Receita Operacional Líquida, para verificar o quanto da minha receita líquida eu estou comendo com essas despesas, onde eu posso intervir com muito mais facilidade, muitas vezes, do que nas despesas do CPV. E tem benchmarks para isso, logicamente. Agora, quando você olha empresas realmente diferenciadas em sofisticação de gestão, quando você lê o livro escrito pela ex-nora de Warren Buffett e autorizado por ele, esse livro, Warren Buffett e Análise de Balanço, você vê uma frase dita da boca de Warren Buffett assim: eu só invisto em empresas onde o SG&A pela margem bruta é inferior a 30%. Divida o SG&A pela margem bruta. Só dividir o SG&A pela receita líquida pode, especialmente em empresas com muita escala e margem bruta baixa, dar uma ideia muito errada. Divida o SG&A pela margem bruta, é um indicador melhor do que simplesmente SG&A pela receita operacional líquida. Conclusão! 3 planos de ação oferecidos pelo episódio 78, Cesta da Maldade. Primeiro plano de ação: transforme esse vídeo, que tem informações riquíssimas, que são raras na internet. É como eu disse, tudo que você encontra na internet sobre margem bruta não é interpretação, é simplesmente como se calcula. Mas esse vídeo é raro, é singular, é diferente, é mais rico do que a maioria do que existe na internet, porque ele ensina seus executivos quais informações, 6 informações importantes você tira da margem bruta. Não basta calculá-la, você tem que interpretá-la. Senão ela é um número que não serve para muita coisa. Então crie um treinamento a partir desses 6 pontos para o seu board, para o CEO, para os donos da empresa, para os principais executivos e gerentes, para que eles saibam tirar informações de precificação, de inovação, de qualidade de produto, de barreiras de entrada, de capacidade de competição, de custos de margem bruta, comparados não somente com a ROL, mas também comparados com SG&A. Crie esse curso. Segundo ponto, crie indicadores em que você compara a margem bruta com geração de caixa operacional, para você ver quanto desta margem bruta, com essas imprecisões, você consegue realmente transformar em dinheiro.
Procure parâmetros internacionais. Eu já falei várias vezes nesses vídeos sobre qual é a relação boa entre margem bruta e geração de caixa operacional. Terceiro, você sofistique, no bom sentido, você aprimore o seu sistema de custos para que você mitigue, para que você reduza as imprecisões da margem bruta. Muitos sistemas de custo, mesmo em empresas muito grandes, ainda têm vários e vários defeitos, especialmente na questão do estoque. Ok? Paulo Mubarak gravou a Sexta da Maldade, episódio 78, 14 de março de 2025.